Diz assim em Gênesis capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. Outra tradução não diz frutificai, diz sede fecundos, ou então crescei. Segunda expressão de Deus, multiplicai-vos. Terceira, enchei a terra. Quarta, sujeitai-a. E quinta, dominai. E aí ele especifica sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Põe a sua mão assim no coração, diga comigo: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática. Não quero ser um cristão teórico, quero viver o evangelho. Que a tua palavra me perpasse, me alcance, me hidrate, me limpe como uma água espiritual. Que a tua palavra não fique na superfície, mas me alcance profundamente, porque quando ela me alcança, ela me abençoa, ela me promove, ela me edifica, ela me santifica. Eu peço que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Levante suas mãos assim e para o Gênesis 1, 28, lido esta noite, dê um aplauso, o texto da palavra de Deus, um aplauso de gratidão pela palavra do nosso Deus. Aleluia! O Senhor, assim que pôs a primeira família na terra, deu 5 bênçãos, imediatamente. E as primeiras 5 bênçãos de Deus foram: número 1, frutificai. E vimos que frutificar tem a ver com o caráter, tem a ver mais com o que eu sou do que com o que eu faço. É algo que se passa inicialmente dentro de mim. Eu cresço primeiro por dentro, para depois crescer por fora. Por isso a primeira expressão de Deus é frutificai. A palavra hebraica do verbo pará, que tem a ver com produzir frutos. E na expressão de João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. O fruto revela quem eu sou, porque as árvores dão frutos conforme a sua espécie. E Jesus diz: pelo fruto é que você sabe qual é a árvore. E aí nós vimos em Lucas capítulo de número 8, no versículo de número 15, que o Senhor Jesus, quando conta a parábola do semeador, diz que tem 4 tipos de solos: beira do caminho, terra seca sem profundidade, com muitas pedras, terra com espinhos e terra boa. Beira do caminho, terra que não tem profundidade, vem o sol da tribulação, a planta não vinga. Terra com espinhos, ela até cresce, fica uma árvore, mas quando chega na hora de dar o fruto, os espinhos crescem junto e sufocam. São as preocupações desta vida, os cuidados, a valorização das coisas meramente odiernas. E o 4º tipo de solo era terra boa. E o 4º tipo de solo, terra boa, tem 3 níveis de produção. 30 por 1 é a produção mínima. 60 por 1 é a produção mediana, medíocre. E 100 por 1 é a produção máxima, mea shearim em hebraico, 100 por 1. E para uma pessoa ter a produção máxima, Lucas capítulo 8, verso 15, disse que ela precisa, número 1, disse Jesus, de um coração bom, número 2, de um coração reto, número 3, de um coração que retém a palavra, e número 4, um coração perseverante. Isso posto, ficou claro para nós que a amargura impede a frutificação, trava o crescimento, estanca a produtividade, não me deixa produzir nessa vida todo o meu potencial. A amargura me amarra como cordas, e a amargura não atrapalha os outros, a amargura atrapalha o amargurado. Ficar amargurado e querer que outros morram
é semelhante a tomar veneno e querer que outros morram. A amargura vai te envenenando e vai também te amarrando. E vimos que José, teve muito fruto, seu próprio nome significa ramo frutífero, porque José não guardou amargura no coração, mesmo quando seus irmãos o venderam como escravo, e mesmo quando a mulher de Potifar o enganou. E ele foi acusado injustamente. Por isso, nós entendemos a expressão bem parot Yosef, bem parot, porque dizia José ramo frutífero. Ok, isso tudo diz respeito à primeira expressão de Gênesis, frutificai. Mas a segunda bênção que Deus deu é a expressão multiplicai-vos. Se a expressão frutificar tem a ver com o caráter, a expressão multiplicai-vos tem a ver com crescimento. É possível crescer em tempos difíceis? É. É possível crescer em meio à pressão? É. É possível crescer e desenvolver-se mesmo em tempos pandêmicos e de tantos sustos? Sim, é. Porque Deus deu isso como bênção para você, para a sua família. Ele disse multiplicai-vos. Isso tem a ver com o crescimento. Agora, quando nós entendemos essa expressão, bem parot Yosef, bem parot Alechaim, quer dizer, José um ramo frutífero junto à fonte, nós entendemos que o resultado da frutificação, ou seja, o que eu sou por dentro, é a multiplicação, é o que acontece por fora. Jesus, eu quero que você agora preste atenção nesse texto, em João 15, vai falar sobre este crescimento. Ele usa a expressão frutos muitas vezes. E o Senhor Jesus, em João 15, ele disse no verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor ou o agricultor. Toda vara que estando em mim não dá fruto, o meu pai corta. E toda vara que estando em mim dá fruto, o meu pai limpa, para poder dar mais fruto ainda. No verso 3, ele disse, vocês já estão limpos por causa das palavras que eu vos tenho falado. Cada vez que eu estou escutando a palavra de uma célula, num culto, uma transmissão online, uma leitura bíblica, uma Bíblia em áudio, cada vez que eu estou escutando, esse livro não é como outro qualquer. Quando eu leio a Bíblia me lê. Quando eu abro a Bíblia me abre. A Bíblia é o único livro que toda vez que é lido, o autor está presente para garantir o que escreveu. Quando eu abro a Bíblia, ela começa a me lavar, me limpar, me purificar, me podar. Para quê? Para que eu produza mais frutos para Deus. E assim vai ser na tua vida no ano de 2021. Você recebe essa palavra? Que assim seja para você em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Então veja que assim como frutificar tem a ver com caráter, multiplicar tem a ver com crescimento. O que não der fruto, Jesus Cristo disse, versículo 1 e versículo 2 de João 15, o meu pai corta. Quem corta? O pai de Jesus, que é Hashem, é Deus. Então nós pensamos normalmente que fazemos um favor para Deus em estarmos na igreja. Nós supomos que fazemos um favor para Deus em permanecermos crentes. Mas não é assim. A Bíblia Sagrada nos mostra que quem determina se você vai ficar ou não, não é você, é o Pai. Jesus Cristo disse, toda vara que está em mim não produz fruto, meu pai corta. Aí você se choca e diz, que coisa cruel, por que o pai corta? A pessoa quer buscar Deus, não consegue, quer ir ao culto, não consegue, quer ir à célula, não tem fruto, ela não consegue. Você diz, puxa, mas fulano vinha tão bem. E Jesus Cristo disse, aquele que estando em mim não dá fruto, meu pai corta. Apóstolo, que coisa horrível, como que o pai faz isso? Observe no texto que a vara está ligada na videira e ela não dá fruto da videira. Significa que ela está fisicamente na videira, mas ela não está essencialmente na videira. É uma vara que está morta, é um galho seco
que está ali pendurado na videira, mas ela não se alimenta da seiva da videira. Ele está pendurado na célula, ele está pendurado no meio evangélico. Esses dias estamos vendo televisão e uma cantora chamada Cláudia Leite diz: eu sou evangélica, e como eu sou evangélica, deixa eu dizer para vocês, Deus gosta de mesa. Tem um salmo que fala isso, e ela disse, eu acho que é o 90 ou 91, ela não lembrava que era o 23. Veja, Cláudia Leite está começando a frequentar as coisas de Deus. Que bom, que maravilhoso. Quando você observa, no entanto, você vê uma fanqueira, entre um funk e outro, entre um palavrão e outro, ser precedido ou pós-cedido com glória a Deus, ou o sangue de Jesus tem poder, o que você observa é que a pessoa pode estar ligada fisicamente, esteticamente, mas não aconteceu algo ainda essencial. Ela não está ligada em Cristo. Ela pode ser da colheita, mas ser da colheita não te leva para o céu. Ela tem que ser de Cristo, e para eu ser de Cristo, a vida de Cristo tem que fluir através de mim. O sorriso de Cristo, o abraço de Cristo, o jeito de Cristo, a maneira de Cristo, a integridade de Cristo, os caminhos de Cristo, a bondade de Cristo, a generosidade de Cristo. Tudo que é de Cristo flui em mim, e não de mim mesmo, porque eu sou só um ramo, é porque eu estou ligado na fonte, é dele que está vindo. Então quando ele diz, toda vara que estando em mim não dá fruto, ele está dizendo, toda vara, abre aspas, estando em mim, fecha aspas, ou seja, estando é entre aspas, não produz fruto, porque não está em mim de verdade, o meu pai corta, para quem sabe um dia se tornar algo ligado realmente a mim. O que Deus está ensinando nesse texto é que Deus corta quem se cortou, Deus desliga quem se autodesligou, Deus tira quem se tirou, Deus afasta quem se afastou, Deus despluga quem se desplugou, Deus desconecta quem se desconectou, Deus endurece o faraó que se auto-endureceu. Quando você lê na sua Bíblia, Deus endureceu o faraó. Nossa, coisa terrível. Na primeira vez diz, faraó se endureceu. Na segunda vez diz, faraó se endureceu. Na terceira vez diz, Deus endureceu a faraó. Então veja que Deus endurece quem se endurece. Deus rejeita quem se auto-rejeita. Se eu sou um pedaço de galho pendurado na videira, mas eu não me alimento da seiva da oliveira, não tem verdade dentro de mim em relação a Cristo, o meu pai, disse Jesus, corta. Não é a pessoa que sai, é o pai que corta. Mas o que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Porque Deus sabe que você pode ser melhor amanhã do que você foi hoje. Quando você dormia à noite, a vontade do diabo era te matar. Mas quando o sol aparecer, quando o dia amanhecer, o Senhor vai te dar força para se levantar. E cada dia que você se levanta é Deus dizendo, eu ainda acredito em você, e eu creio que o seu hoje vai ser melhor do que o ontem. Existem 3 níveis de frutificação. Número 1, frutificação mínima. Número 2, frutificação mediana. Número 3, frutificação máxima. A mínima a gente chama no texto de fruto. A mediana o texto chama de mais fruto. E a frutificação máxima o texto chama de muito fruto. Vou ler para vocês. João capítulo 15, versículos 1 e 2 e depois o 8. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, meu pai corta. Mas toda vara em mim que dá fruto, diga fruto, meu pai limpa. Como é que ele limpa? Com a palavra. Para que dê mais fruto, diga mais fruto. Já temos 2 aí, diga fruto, mais fruto. E aí no versículo de número 8, ele diz, pois nisto o meu pai é glorificado, em que deis muito fruto. E assim sereis meus, não é membro de igreja, meus discípulos. Então diga fruto, mais fruto, muito fruto. Vamos mais uma vez? Diga fruto, mais fruto, muito fruto. Cuidado com quem está ao seu lado e você vai fazer assim, ó. Fruto, mas com as 2 mãos, tá? Fruto, mais fruto, muito fruto. Vamos outra vez?
Última vez. Dê um aplauso a Jesus. Cada vez que você vai a uma célula, a um congresso, a um encontro, a um retiro, a uma macrocélula, a um culto, a palavra de Deus está te purificando. Hoje, enquanto eu estou falando a palavra de Deus com você aqui, a palavra de Deus está te purificando e está fazendo inclusive profilaxia para você gerar em Cristo Jesus. Quem recebe, diga amém, dê um aplauso a Ele. Diga comigo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. A terceira bênção de Gênesis 1:28 é encher a terra. E isso fala de metas. Frutificar fala do caráter, multiplicar fala de crescimento, e encher a terra, encher uma geografia. Todos nós temos um território para encher. Encher uma geografia fala de metas. Esse nome metas dá medo em muitas pessoas. Nós somos uma igreja que não tem medo de ter metas. Primeira meta nossa é que cada cristão que uma vez se torne maduro e cheio do Espírito Santo, seja capaz de compartilhar a vida de Cristo. Não com Teresópolis inteiro, porque são 180 mil. Não com o Rio de Janeiro todo, não com o Brasil todo, não. A vida toda da pessoa de cristão, nós queremos que ela ganhe e cuide só de 12 pessoas. Porque o maior pastor que já pisou na terra, Jesus, cuidou de 12 pessoas e um ainda era Judas. Isso porque Jesus passou a noite toda orando para escolher. E ele mesmo escolheu. Ele disse: eu escolhi vocês os 12, João 6, e um de vós é um diabo. Se Jesus não tivesse orado, teria escolhido 12 Judas. Então, escolheu e mesmo assim tinha problemas. Mas eram 12. Quando Paulo chega em Atos 19, na cidade de Éfeso, tinha ali 12 irmãos. E Paulo ministra para eles. Quando Deus fez o dia e a noite, ele disse para o sol: você vai governar sobre 12 horas. Está no Gênesis, no Bereshit. E disse para a lua: você vai governar sobre 12 horas. O ano tem 12 meses. Se tiver 11, alguém fica sem fazer aniversário. Deus estabelece esse princípio de 12 como organização em hermenêutica sagrada. É o número máximo. Então escute isso: você não precisa ganhar Teresópolis todo, você precisa ganhar 12 pessoas ao longo da sua vida e cuidar delas. Mas se essas 12 pessoas que eu cuido fizeram o mesmo que eu fiz com elas, só com outras 12, nós temos uma segunda geração de discípulos, 144. 12 vezes 12 dá 144. Se esses discípulos não receberem e disser: não vai parar em mim, não apenas receber e disser: não vai parar em mim, eu quero ser um ramo que não corta o fluxo, eu quero continuar gerando. Então, essa pessoa cuidar só de mais 12, cada um deles, nós temos a terceira geração, 1.728 pessoas. Lembre-se que por trás de cada um tem uma família. E lembre-se que nós estamos falando de homens e de mulheres. 1.728 homens, 1.728 mulheres. São só 3 gerações. Se essa geração disser assim: não vai parar em mim, assim como me cuidaram, me amaram, me ouviram, me aconselharam, me ajudaram, leram um livrinho Encontro com Deus comigo, me ensinaram, me introduziram na universidade da vida, oraram por mim quando eu estava aflito, eu vou fazer isso com mais 12 pessoas. Só 12. Então nós teremos a quarta geração, 20.736 pessoas. 20.736 homens, 20.736 mulheres. E se essa geração disser assim: não vai parar em mim, eu também vou cuidar de 12 pessoas apenas. Então nós temos 248 mil
832 discípulos. Teresópolis só tem 180 mil. 5 gerações não é possível para Teresópolis. Para Teresópolis só é possível 4 gerações. Agora eu estou falando aqui para vocês, nós somos várias igrejas na cidade. Se cada cristão ao longo da vida ganhasse e cuidasse só de 12 pessoas, a cidade inteira seria rendida aos pés de Jesus. Para ganhar uma cidade inteira, eu só preciso cuidar de 12 pessoas. Agora veja que são gerações. Aí você me pergunta assim: apóstolo, se é assim, qual é o problema então? Qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que o medo das metas, eu escrevi isso e passei para a nossa equipe colocar para vocês. O medo das metas, a frutificação estanca. Consequentemente, o crescimento para em alguém ou em alguma geração, e o que estava para nascer nunca nasce. Vou te dar um exemplo. Pense em Hitler. Hitler odiava os judeus. Hitler matou 1,5 milhão de judeus. Crianças. E matou 4,5 milhões de judeus, adultos, jovens e idosos. Um total de mais de 6 milhões de judeus Hitler matou. Ele odiava os judeus. Ele dizia: esta é a solução final, temos que acabar com os judeus. Os judeus, dizia ele, são a consciência do planeta Terra e nós precisamos destruí-los. Muito bem. Se Hitler, o dia que você for em Israel, vai no Yad Vashem, o Museu do Holocausto. É impressionante a visita àquele local. Se o Hitler tivesse existido no tempo de Isaac, filho de Abraão, e tivesse matado Isaac, ele teria matado todos os judeus em uma só pessoa. Se Isaac gerou Jacó, veja, Abraão, Isaac e Jacó, 3 gerações. Se Hitler matasse só Jacó, ele teria matado todos os judeus. Se em 1987 eu não tivesse entregue a minha vida para Jesus e começado a pregar, se em 1996 eu não tivesse chegado em Teresópolis e ido em cada bairro, na Pedreira, na Vidigueira, na Beiralinha, sozinho cheguei a fazer algumas vezes até 12 células, saía de uma casa e ia para outra. Eu me lembro que eu levava notas de R$2, R$1, acho que era 2 na época, eu não me lembro, e eu dava para todas as pessoas da célula, que eram pessoas pobres. Eu dizia: vocês vão poder ofertar. Eu entregava para cada um. Eu ia de um bairro, ia para o outro. Eu era solteiro, ficava o dia inteiro para lá e para cá, cuidando das pessoas. E sabem, talvez se eu tivesse desistido, talvez, você não estaria aqui hoje. Veja que se você parar, muita coisa vai deixar de acontecer. Ou Deus vai ter que levantar outro. O médico que inventou a vacina contra a paralisia infantil, se tivesse desistido, quantas crianças ainda nasceriam com paralisia infantil? Você não pode parar, porque Deus tem um projeto que vai fluir através de você. Levante a tua mão direita com fé e diga: não vai parar em mim. Dá um aplauso a Jesus. Se o diabo quisesse exterminar o futuro do povo de Israel, e ele pudesse voltar no passado, bastaria matar Isaac. Vocês viram um filme anos atrás intitulado O Exterminador do Futuro? Eu separei uma foto para vocês lembrarem, alguém que não lembre. As máquinas tinham controlado o mundo. Mas no futuro um ser humano estava resistindo ao controle das máquinas. Para vencer esse ser humano, as máquinas mandaram alguém voltar no tempo e matar o útero, matar a mãe, matar a videira, matar aquela que ia produzir este filho que poderia no futuro enfrentá-los, para exterminar o futuro da humanidade. Mas os humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, sabem batalhar
E mandaram também alguém dentre eles no passado para enfrentar esta força. Lembra de Moisés quando nasceu? Foi assim. O diabo pensou: se eu matar esta criança, e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Faraó fez isso para matar um libertador. Lembra quando Jesus nasceu? Herodes, o mesmo espírito que estava no faraó, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Para quê? Para matar a nossa salvação. O diabo não quer matar você, o diabo quer matar os teus sonhos. O diabo quer tirar suas metas. Ele quer que você acorde sem a simples meta de ir escovar os dentes, sem a simples meta de dizer: vou escovar os dentes, vou tomar meu banho, vou sair, vou procurar emprego, é hoje que eu vou dar a volta por cima. O diabo quer matar isso. Aliás, para o diabo, matar a sua espiritualidade é mais interessante do que matar o seu corpo. Eu vim aqui hoje lhe dizer: não deixe a obra de Deus parar em você nem em sua geração. Seja uma geração que leva isso em frente. Nós vamos avançar com tudo e apesar de tudo. Apesar dos tempos difíceis. Ah, apóstolo, estamos vivendo tempos difíceis. Tempos o quê? Tempos o quê? É difícil até falar. Cada máscara. A máscara fica tentando segurar suas palavras. E aí você diz: apóstolo, tempos difíceis. Eu digo: graças a Deus. Porque tem uma frase que não se sabe o autor, que diz: tempos difíceis geram homens fortes. E eu vou para o início dela agora. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Mas tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens bananas. E homens bananas geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Estamos vivendo tempos difíceis. Então Deus vai levantar uma geração strong, uma geração forte. Jovens, sois fortes e já vencestes o maligno. Sheikh Mohammed, os Emirados Árabes Unidos, ele é de Dubai. Eu estive lá, no meio do deserto. Os caras fizeram shopping centers incríveis, arranha-céus que nem os Estados Unidos têm. O ator do Missão Impossível teve que ir lá para gravar. Eles construíram ilhas. Vamos construir uma ilha aqui. Construíram uma ilha. Uma ilha que parece um coqueiro, linda. Eles construíram, eles fizeram. O sheik de lá, o Sheikh Mohammed, disse isso: meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho vai andar de Land Rover, meu neto vai andar de Land Rover, mas o meu bisneto provavelmente vai voltar a andar de camelo. Ele estava dizendo: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram de novo tempos difíceis. Eu me lembro que eu tinha um discípulo que toda vez que ele gemia, eu enfiava a mão no bolso. E uma vez ele gemeu e eu fui assim: deixa, meu filho, vou resolver isso. Se enrolou de novo.
Eu que enfiei a mão no bolso, o Espírito Santo falou no meu coração: não me atrapalhe mais. Eu parei. Orei com ele, não ajudei. Falei: Senhor, eu não entendi nada. Deus falou, mostrou um texto na Bíblia que diz: o homem contencioso tem que sofrer o dano. Se o livrares, ele tornará a fazer. Eu falei: Senhor, deixa ele comigo, não se meta nisso. Eu deixei. Ele foi orar, foi se esforçar, foi buscar e voltou com a resposta mais agradecido do que nunca, dizendo: a oração que o Senhor fez naquele dia me ajudou mais do que todo o recurso que o Senhor tinha me dado antes. Agora eu consegui vencer e sei que eu posso pescar. Não vai parar em você. Eu cuido de 12 toda segunda-feira há 21 anos. Chova ou faça sol, estou com eles, ministro, oro, unjo e inisto e trato o caráter e fala: vem cá, meu filho, está errado. Ensina a fazer conta, fazer lista, cortar o que está gastando demais em casa, cuidar bem da esposa, tudo. 21 anos. Aí eles fazem isso com outros, um grupo, aproximadamente 12. Claro que isso não é número exato, é em torno. Se alguém para, a obra de Deus vai parar. Deixa eu te dizer uma coisa: em nome do Senhor Jesus, não vai parar com você. Olha o que Paulo disse a Timóteo: o que de mim ouvistes, diante de muitas testemunhas, transmita para homens fiéis e idôneos. Outra tradução diz, ao invés de idôneos, capazes, fica mais claro, para que possam também ensinar a outros. Veja, tem 4 gerações. Paulo disse: o que de mim ouvistes. Quem estava ouvindo? Timóteo, 2ª geração. O que de mim ouvistes e aprendestes. Ensine a homens fiéis e idôneos. Fiéis e idôneos, 3ª geração. Que possa ensinar a outros, 4ª geração. A SEDAI pode liberar a água lá. Se no meio do caminho um cano for cortado, um cano se desviar, se o cano que leva para a tua casa impedir o fluxo, a energia do mesmo jeito, se um poste perto da sua casa, você vai ficar sem receber, mesmo que a empresa lá continue mandando. A videira verdadeira continua a mesma, mas nós somos as varas, e nós não vamos parar de frutificar durante todos os dias de nossas vidas, e vamos levantar uma geração que é fiel a Deus. Não podemos abortar o que Deus está fazendo. Diga não ao aborto. Diga: eu não serei a geração que aborta. Não posso parar. Diga: não serei impedimento. Isaías capítulo 54, verso 2 diz: alarga o espaço da sua tenda, estenda o toldo da sua habitação, não impeças, não impeças. Não impeças, alonga suas cordas, firma bem as suas estacas. Não impeças. Apóstolo, como é que eu posso impedir? Eu ouvi a minha mãe dizer quando eu era criança: já que não quer ajudar, também não atrapalhe. Quem já ouviu essa frase? Ela não funciona na prática. Jesus disse: quem não ajuda está atrapalhando. Mateus 12, verso 30. Como impedimos? Jesus disse: quem não é por mim, estou lendo as palavras de Jesus e pus aqui atrás para você, é contra mim. Não, peraí, eu não sou a favor, mas também não sou contra. Não tem nada contra. Não tem nada contra Jesus. 55 milhões de crianças morrem antes de sair do útero no planeta Terra. Você sabia disso? O número de abortos no mundo é 55 milhões. O número de mortos por coronavírus no mundo passou agora dos 2 milhões. É muita gente. Uma vida é muito. Ninguém está dizendo que não é. Passou de 2 milhões. E o número de aborto é 55 milhões. E sabe como é que é chamado? Direito de livre escolha. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Fique em pé no meio da cozinha quando sua mãe estiver arrumando a cozinha. Fique em pé sem parar.
Se a cozinha for apertada, então é igual lá de casa. Lá de casa tem que passar um de cada vez, o trânsito é complicado. Se sua mãe estiver ali, fazendo alguma coisa, fica em pé assim. Sua mãe vai dizer, meu filho, sai da minha frente. Aí algumas dizem, já que você não está ajudando, também não atrapalha. Só que não tem como não atrapalhar se você não ajuda. A vida espiritual é que nem bicicleta, ou você continua pedalando, ou você vai ter que descer dela. Só fica em cima da bicicleta com ela parada se for palhaço, coisa que você não é. Na vida cristã você tem que continuar pedalando. Quem para de ganhar começa a perder. Quem para de amar começa a ficar indiferente. Quem para de ajudar está atrapalhando. Não dá para termos uma vida cristã em cima do muro. O diabo usa umas frases para atrapalhar a igreja quanto isso. Sabe quais são as frases? Eu vejo isso na internet direto. Uma das frases que o diabo mais fala é essa: vocês só pensam em números. Você não tem que ficar pensando em converter ninguém. Já tem muita gente. Não conte as células. O pastor das 100 ovelhas da Bíblia Sagrada, em Lucas 15, tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Como ele sabia que perdeu uma? Porque ele contava as ovelhas todo fim de tarde. Fazem isso até hoje no Oriente Médio. Cada ovelha uma pedrinha. Eles usam um bornal com pedrinhas com o número de ovelhas. Ele foi contar, tinha 99. Ele contava todo fim do dia. Nós contamos pessoas porque pessoas contam. A gente só conta aquilo que tem valor. Vai no banco para você ver. Pega dinheiro, o caixa diz assim para você: por favor, confere. Você diz, não precisa não. Confere, por favor. Você tem que contar para ver quantos que tem. Deus todo dia levanta no seu trono e olha aqui para a terra para ver como é que está a família dele, se está crescendo ou se não está. E eu quero dizer para você que nesse tempo difícil de pandemia, de crise, a família de Deus vai crescer na terra. Gente que era crente mais ou menos vai se converter. Deus vai levantar uma geração forte. Sabe qual é a sua vantagem sobre o inferno? É que o exército do diabo não cresce. Ele se rebelou contra Deus com 1/3 dos anjos. Quantos? Ele continua com 1/3 até hoje. Por isso que dizem que o diabo é religioso, que onde ele vai ele está com 1/3. O diabo não cresce. Diabo com diabo não gera diabinho. Mas tem uma coisa muito louca aqui no planeta Terra. A família de Deus não para de crescer. E nós vamos povoar o céu. Porque João disse: eu vi o número dos salvos. E eu vi milhões de milhões e milhares de milhares de todas as tribos, línguas, povos e raça, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, e com palmas nas mãos. Formação. O que a gente faz, apóstolo? Forma. Ninguém se converte sem ser Jacó. Jacó fala do mau caráter. Mas quando Deus nos manda fazer alguma coisa para Ele, a gente tem que ter passado por um processo e a gente tem que ter se tornado Israel. A Bíblia diz, Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó. Diga, criou Jacó. E te formou Israel. Diga, formou Israel. Formar. Deus não forma Jacós, Deus forma Israel. Formar rochas. Formar o quê? Jesus fala em Mateus 7, de uma construção edificada sobre a areia, construção edificada sobre a rocha. Sobre a areia, quando vem a dificuldade, ela cai. Sobre a rocha, quando vem a dificuldade, ela fica em pé. E Jesus Cristo disse: edifiquem sobre rocha. Ele estava falando sobre a rocha da sua palavra, no sentido de praticá-la. Sobre Ele, como a palavra que se fez carne. Agora, quando ganhamos pessoas, elas são como areia. Mas quando nós as formamos, elas são rochas. Nós precisamos formá-las para que se tornem rochas. Se queremos que a obra de Deus não pare, então a gente precisa saber que não basta, nesse tempo, ganharmos filhos. Nós temos que ganhar pessoas que se tornem pais. Temos que gerar futuros pais. Isso aponta para a formação. Vamos ter uma escola aqui na igreja agora, chamada Harvard. Vai ser uma escola para formar as pessoas que querem mergulhar fundo nas escrituras e ter conteúdo. Minha esposa estava falando, estava vendo um pastor na internet.
Uma pessoa botou para ele embaixo, ele estava falando lá, ministrando, a pessoa botou: se eu sou igreja, por que eu tenho que ir à igreja? E eu falei, pelo amor, mas ele não respondeu. E tem que dizer, meu filho, quem que te disse que você é a igreja? Você bateu a cabeça onde? Em lugar nenhum da Bíblia a igreja é um indivíduo. A igreja é uma coletividade, é um ajuntamento, é um organismo que se relaciona entre si. A palavra santo do Novo Testamento nunca é usado para um indivíduo. Ninguém do Novo Testamento é chamado de santo. Só em cima da sua Bíblia que foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aí está lá, São Mateus, São Marcos. Mas nos textos, dentro do texto não tem são. Eles não são. A palavra santo no Novo Testamento, todas as vezes que aparece é no coletivo. Sede santos, como eu sou santo. A santificação de Deus vem no ajuntamento. Todo mundo que está aqui tem defeito. João Wesley disse: conheço muito desse grande hospital chamado igreja, porque eu também sou um paciente internado nele. A gente não está aqui porque a gente é melhor do que ninguém. A gente está aqui porque a gente reconheceu que só há salvação em Jesus. A gente está aqui porque esse aqui é o grande hospital de Deus. Você está entendendo ou não? Olha o que disse a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na transparência, na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Deus nos purifica na comunhão. E quando estamos reunidos, o sangue de Jesus está circulando no organismo. Está circulando, está purificando, está purificando, está purificando. É no ajuntamento. Nós precisamos uns dos outros, repreendendo, corrigindo, exortando. Deus quer formação. Pergunta que eu lhe faço: multidão ou líderes? Multidão ou líderes? Multidão vem e vai. Multidão tem um show, tem um cantor. Trouxe um cara, multidão vai. Multidão, gospel, vai, multidão. Olhar para as multidões é como olhar para a areia. Você já viu o efeito das ondas do mar na areia? Olha aqui para mim. A areia vem, aí as ondas que trazem a areia leva a areia. São voláteis, são volúveis, são susceptíveis. Você já viu o efeito das ondas na rocha? A rocha. O mar. Essa agora é alta, essa que está vindo agora. A rocha. Tranquilo. Passa a pandemia, passa a gripe espanhola, passa a guerra mundial, passa a escassez financeira, passa a inflação, passa coronavírus, passa os demônios todos do inferno, e aquele crente permanece em pé na presença de Deus. Rocha. Diga: encher a terra. Encher a terra tem a ver com metas. Rochas não têm medo de metas. Não deixe parar em você. Eu quero terminar dizendo que Deus consolidou Adão, mas Adão não passou para frente na hora de consolidar Eva. Olha, Eva, deixa eu te passar o que Deus me passou. Tem uma árvore aqui. Ele não consolidou bem. E aí Eva caiu. E a primeira Eva foi enganada pela antiga serpente. Aí vem Paulo escrevendo aos Coríntios e diz que Jesus é o último Adão. A única pessoa depois do primeiro Adão que veio na terra sem nenhum pecado. Já veio sem nenhum pecado. É o último Adão. Veja, o texto não diz que é o segundo Adão, diz que é o último. Não vai ter outro. O último Adão. Se Jesus é o último Adão, a igreja é a última Eva. E a última Eva foi bem consolidada pelo último Adão. E eu quero lhe dizer que Deus não tem um plano B. A igreja tem que dar certo e vai dar certo. Ainda que Deus tenha que cortar uns ramos e colocar outros no lugar, mas a igreja vai frutificar, porque Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem recebe esta palavra? Quarta bênção: subjugar a terra.
domingo que vem. Fique em pé no seu lugar. Diga comigo: frutificar, multiplicar, encher a terra. Diga comigo: frutificar, caráter, multiplicar, crescimento, encher a terra, metas. Tem algo nessa terra que é para você fazer. Deus está te deixando aqui até hoje por isso. Você podia já ter morrido há muito tempo. Deus não precisa de coronavírus para te matar, não. A pessoa morre engasgada com a folha de louro. Uma pessoa escorregou na beirada da calçada, bateu a cabeça, morreu. Às vezes você não sabe que o passo que você está dando aqui, se o próximo passo que você vai dar já é na eternidade. A gente não sabe. Mas você acordou hoje, porque Deus está dizendo: eu não terminei ainda com você. Tem planos, tem sonhos, tem projetos, tem conquista, e é em todas as áreas. Eu falei aqui do médico que inventou uma vacina para a paralisia infantil. Eu ouvia falar muito disso quando eu era criança, eu sou um homem de 50 anos. Então veja, não desista. O seu trabalho pode abençoar alguém. Gostoso para uma pessoa ela fazer algo e ver que aquilo está ajudando alguém. Ela fazer um bolo e depois alguém mandar a festa do aniversário e ver aquela criança feliz. Ver aquela pessoa que às vezes estava numa cadeira de rodas e levar um bolo para ela e como ela ficou feliz. O prazer que dá numa pessoa de fazer as unhas de alguém e ver que a pessoa ficou satisfeita. Prazer que está de um produto que ela fez ajudar o outro. Não é pelo dinheiro. As pessoas que fazem as coisas só pelo dinheiro não se tornam nem um grande profissional, nem um grande medíocre. Se nem um grande canalha. Ele se torna alguma coisa que fica num limbo entre o céu e o inferno, que não se sabe nem definir o que é. Faça as coisas com o coração. Eu quero que até a última gota de suor da minha vida pregando o evangelho, sabe? Esse suor que desce na minha testa, desce com prazer. A lama que atolava a minha perna até em cima da galocha, entrava na galocha, quando eu ia para o meio da tragédia, em 2011, todos os dias, e com aquela capa e debaixo de chuva, socorrendo pessoas, era uma lama, da qual eu tinha prazer de fazer, eu sabia o que estava fazendo. Você sabe o que você está fazendo com a sua vida? Busque uma motivação daquilo que você faz.